Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Aline Mendes, sou professora de Direito Civil aqui da ESO e é com muito prazer que eu os recebo para esse módulo desse curso sobre herdeiros, né? Sobre sucessão, sobre exclusão de herdeiros e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre deserdação, né? Algo que a gente vê muito comum nas novelas, naquelas novelas mexicanas principalmente, né? As pessoas falando assim, porque eu vou te deserdar, eu vou te afastar do recebimento da minha herança, porque você não vai ter direito a nada. Isso é possível? É, em alguns casos. Não daquelas formas ali tão, né, cheia de emoção como aparecem nas novelas, mas a deserdação é uma forma, sim, prevista no nosso ordenamento jurídico de exclusão do herdeiro do recebimento da sua legítima, tá? Então, a deserdação, ao contrário da indignidade, ela vai atingir os herdeiros necessários. Por quê? Porque todo herdeiro necessário tem direito ao recebimento da sua legítima. A sua legítima não pode ser prejudicada por ato de última vontade do autor da herança. Então, se eu tenho herdeiros necessários, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, eu não posso fazer um testamento os afastando do recebimento dessa legítima, ou seja, de 50% desta herança. Então, mas o filho praticou um ato contra o pai, ele pode ser deserdado? Pode. O pai praticou um ato contra o filho, pode ser deserdado? Também pode. Mas nas hipóteses especificamente previstas no Código Civil, que é o que nós vamos trabalhar agora. Então, olha aqui o nosso material. Esse material está disponível para vocês, tá? Então, nós vamos falar sobre deserdação. Então, a deserdação, olha o que fala o artigo 1961. É o ato pelo qual o de cujos, né, ou o autor da herança, exclui da sucessão mediante testamento com expressa declaração de causa, herdeiro necessário, privando o recebimento da sua legítima por ter praticado qualquer ato taxativamente enumerado pelo Código Civil. Então, desse conceito, a gente já traz uma série de requisitos. Primeiro ponto, somente herdeiros necessários podem ser deserdados. Então o irmão pode ser deserdado? Não, porque o irmão é herdeiro facultativo. Se eu não quero que o meu irmão receba qualquer bem, né? Se eu tenho herdeiros necessários, a herança só vai chegar para o meu irmão se eu fizer um testamento beneficiando. Mas vamos supor que eu só tenho irmãos. Eu não tenho nem pais, nem filhos, netos, não tenho outros herdeiros, não tenho nenhum herdeiro necessário. Eu tenho os irmãos que são herdeiros facultativos. Eu posso fazer um testamento beneficiando 2 irmãos e excluindo esse terceiro. E aí é muito mais simples, porque eu não preciso, nessa condição, justificar por que eu estou fazendo aquilo. Porque ele é herdeiro facultativo, e sendo herdeiro facultativo, ele pode ser afastado do recebimento da herança sem qualquer justificativa. Não preciso justificar como acontece na deserdação. Então, o primeiro ponto é que somente os herdeiros necessários, eles são privados da legítima, mediante testamento. Então, a deserdação, ela exige um testamento válido. Então, para que eu possa ter uma deserdação, o autor da herança tem que fazer um testamento. Nesse testamento tem que inserir, né, a cláusula deserdando ali o seu herdeiro e justificando o motivo, tá? Então, eu deserdo o meu filho fulano de tal porque ele teve relações sexuais com a minha esposa. Então, vamos supor que o pai é casado pela segunda vez e o filho passa a ter uma relação aí, né, incestuosa com a madrasta. Então, ilícita, né, com a madrasta. Então, essa relação ilícita com a madrasta gera a possibilidade dele ser afastado do recebimento da herança. Por quê? Porque entende-se que se o filho está tendo um relacionamento extraconjugal ali, né, e uma relação ilícita com a mulher do seu pai, ele não tem qualquer respeito pelo pai. Então, ele não faz jus ao recebimento dessa herança. Então, por isso que o Código traz estas condições. Então, nós temos que ter um testamento válido, nós temos que ter uma cláusula de deserdação expressa e eu tenho que especificar o motivo. Olha, estou deserdando por relações ilícitas com a madrasta. Estou deserdando porque ele tentou contra a minha vida. Lembra que nós falamos da indignidade, né, no artigo 1814? Então, uma das formas de deserdação, aquelas 3 hipóteses do artigo 1814, que trata da indignidade, também são causas para deserdação.
Então, o autor da herança, se um filho tenta matá-lo, né, o filho tenta matar o pai, não consegue, né, fica só no homicídio tentado. Ele pode propor indignidade? O pai? Não, não pode, porque indignidade, prazo começa depois da abertura da sucessão, que é o óbito. Agora, ele pode deserdar? Então, olha, se você tentou contra a minha vida, você não tem qualquer afeto por mim, então você não vai você não vai ter direito à minha herança. Então, esses são os motivos trazidos pelo Código Civil. E são taxativamente, tá? Os artigos, olha o que trata aqui no artigo 1962. O artigo 1962, ele trata aqui, ó, ofensas físicas, injúrias graves, relações ilícitas com madrastas ou padrastos, desamparo do ascendente em relação à alienação mental ou grave enfermidade, além das hipóteses do artigo 1814, que são aquelas hipóteses da indignidade. Pessoal, são estas as hipóteses, tá? Elas são taxativamente enumeradas, elas não admitem interpretação extensiva, então eu não posso pensar em deserdar com base em alguma outra situação que não sejam essas previstas no Código Civil. E outra coisa, nós temos aqui, ó, o 1962, falando da deserdação do descendente para o ascendente, tá? Então, o filho vai deserdar, aliás, o filho vai ser deserdado pelo pai, tá? O pai vai deserdar o filho. O 1963 já trata o contrário, a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Então, o filho pode deserdar o pai? Pode. Pode. O pai praticou uma injúria grave. O pai praticou uma ofensa física, tá? O pai foi lá e agrediu o filho de forma desmoderada e etc. Esse filho pode afastar o pai do recebimento da sua herança? Pode. Então, às vezes, ele não tem, o filho tem só o pai e a mãe vivos, né? Não tem descendentes. Então, quem são seus herdeiros necessários? O pai e a mãe. Aí o pai vai lá e bate no filho, comete agressões físicas, injúrias, etc. Esse filho pode afastar o pai? Pode. A gente sempre pensa o contrário. A gente sempre pensa do pai deserdando o filho, certo? Mas ali, no artigo, no conceito, olha, fala que os herdeiros necessários. Ele não especifica que é só o ascendente deserdando o descendente. Ele trata também da hipótese do descendente deserdar o ascendente. Então, eu posso deserdar meu pai? Posso. Posso deserdar minha mãe? Posso. O meu pai pode me deserdar? Pode. Minha mãe pode me deserdar? Pode. Pode deserdar netos? Pode. Pode deserdar avós? Pode. Porque não limita também o grau de ascendência ou descendência para essa deserdação. Só fala que são os ascendentes em relação aos descendentes e os descendentes em relação aos ascendentes. Tá? Então, estas causas aqui, elas são taxativamente enumeradas. Então, o pai pode deserdar o filho porque o filho tentou contra a sua vida? Pode. O pai pode deserdar o filho porque o filho praticou ofensas graves, injúria, né, relações ilícitas com madrasta ou padrasto, o desamparo? Pode. O filho também da mesma forma. Agora, nós temos que ter cuidado com duas situações. Primeiro ponto. Sendo o rol taxativo, eu não posso ter uma interpretação extensiva. O que é isso? Aline, o que é essa interpretação extensiva? É aquela situação de você falar assim, olha, eu vou te deserdar porque você vai se casar com uma pessoa que eu não gosto. Eu quero que você se case com o fulano de tal, tá? Que é seu noivo, que é para quem eu te prometi, desde criança, eu te prometi lá para o compadre, e eu e o compadre combinamos lá, quando vocês nasceram, vocês iam se casar, e agora você quer se casar com uma outra pessoa. Então, se você fizer isso, você vai ser deserdado. Cabe isso? De jeito nenhum, tá? Não cabe. A não ser que o filho venha, né, e pratique aí, em razão dessa recusa da aceitação do novo par, do novo parceiro, uma ofensa física, mas aí já muda o motivo. Muda o motivo para a ofensa física, e não porque houve ali uma questão de relacionamento, porque eu não gosto da sua namorada, eu não gosto do seu namorado,
eu não aceito a sua opção sexual, eu não aceito a sua opção religiosa, então eu tenho a minha convicção religiosa e eu quero que você siga a minha convicção religiosa. Ah, mas eu quero ir para um outro lado, eu não quero ter religião, eu não creio, eu sou ateu, então por isso você vai ser deserdado? Não cabe. Tá? Então, essas hipóteses, vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente quando vocês estiverem orientando aí os seus clientes. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, veem nas novelas, veem na televisão, né? Eu costumo falar com meus alunos que as novelas são uma forma de desconstituir tudo aquilo que a gente aprende na universidade, né? Não sei se vocês já observaram como são as audiências, os julgamentos nas novelas, né? Uma audiência ali de conciliação é quase que um tribunal do júri. A audiência de vara de família, né, processo sigiloso, aí entra a vizinha, aí entra o tio, entra o pai, entra todo mundo ali para dar palpite naquela questão ali que está sendo resolvida. Isso é absurdo. Só que, né, eles têm ali a licença poética da dramaturgia e etc, até para poder prender a atenção do telespectador, e por isso eles geram aí essas confusões. Então, mas tomem cuidado, tomem muito cuidado com isso, não confundam essa questão da deserdação em qualquer hipótese. Então, não é qualquer hipótese que vai gerar deserdação. Eu preciso ter uma relação taxativa, eu preciso ter provas disso aqui, porque quando eu faço o meu ato de deserdação, o que acontece? Eu vou ali, né, eu vou fazer um testamento, vou colocar a minha cláusula. Deserdo o meu filho João, porque o João praticou um ato contra a minha vida. O João foi lá no artigo 1814, né, praticou uma tentativa de homicídio doloso contra mim. Eu não posso colocar o João como indigno, porque não cabe ao autor da herança a propositura da indignidade. Mas eu posso deserdar. Então, em razão desse fundamento, eu deserdo o meu filho João. Ok? E aí eu tenho que inserir essa informação no meu testamento. Quando o testamento for aberto, começa a contar o prazo de 4 anos para a propositura da ação de deserdação. Então, não é automático, né? Porque houve ali uma manifestação do autor da herança, no sentido de que ele tem o interesse de deserdar aquele filho, que automaticamente ele vai ser deserdado. Por quê? Porque a Constituição nos assegura o contraditório e ampla defesa. A esse filho, possivelmente deserdado, tem que ser garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ele não pode simplesmente ser deserdado. Então, vai ter uma ação autônoma de deserdação, que ela não vai correr, assim como na indignidade, ela não vai correr nos autos do inventário. Ela vai dar uma ação autônoma, procedimento ordinário, onde ele vai ser o filho deserdado vai ser citado para vir aos autos manifestar sobre aquela disposição testamentária. Olha, não, eu não pratiquei atos, não houve aí a prática do ato de tentativa de homicídio, eu atirei contra meu pai, mas vim legítima defesa, tanto que eu fui absolvido lá na esfera criminal. Então, a ele também é oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Então, a ele vai refutar ali, né, lutar contra aquela deserdação. Ele tem direito para isso? Ele tem vias judiciais para isso? Sim, porque essa deserdação ela vai vir por uma sentença numa ação autônoma. Então, esse filho vai ser chamado e fala assim, olha, seu pai colocou aqui, ó, te deserdou no testamento. Venha se defender. E aí ele vem nos autos, vai apresentar contestação, vai apresentar provas, né, vai ter a instrução, serão arroladas testemunhas, se houver, vai ter uma série de questões que serão, da mesma forma de um procedimento como ordinário, né, ele é uma ação que segue o rito ordinário, ele vai ser oportunizado o direito de defesa. Tá? Então, tomem cuidado com isso, porque não é só assim, está ali no testamento, então se está ali no testamento, está tudo certo. Então, né, João, acabou. Você está afastado do recebimento da legítima. Então, isso cabe? Não cabe. Não é possível. Tá? Então, a ele é oportunizado o direito de defesa, a ele é oportunizado o direito, né, de produção de provas, de refutar ali aquelas argumentações,
de falar, olha, não, eu nunca tive relação com a minha madrasta, eu nunca tive relação com ela. Eu tive relação com ela antes dela se casar com meu pai, né? Mas depois que ela se casou com meu pai, não tive mais. Então, essa relação antes do casamento era uma relação ilícita? Em regra, não. Se ambos eram solteiros, ou porque ela nem conhecia o pai, né? Então, se eles não tinham essa madrasta, ainda não era madrasta, cabe relação, é uma relação ilícita? Em regra, não. Depois que ela se tornou madrasta, tornou-se esposa do pai, eu me afastei, eu fui viver minha vida, eu não tive mais nenhuma relação com ela. Então, esse caso, essa relação anterior ao casamento, às vezes até mesmo ao pai ter conhecido essa moça e etc., gera a deserdação? Não. Então, é isso que ele vai vir aos autos e vai demonstrar. É isso que ele vai vir aos autos e vai refutar, certo? E aí vai seguir o processo e lá na frente vai ter uma sentença, tá? Então, vai ter uma sentença. Se os pedidos foram julgados procedentes, ele será considerado deserdado e ele vai ser afastado do recebimento da legítima. Se os pedidos forem julgados improcedentes, olha, então, realmente essa disposição aqui, testamentária, ela não tem validade, porque ele comprovou que não há provas nos autos, né, que comprovem aí essas relações ilícitas. Ele comprovou que ele atirou contra o pai, mas em legítima defesa, tanto que ele foi absolvido na esfera criminal. Então, ele vai vir trazer tudo isso. Se for julgado improcedente, ele volta à condição de herdeiro e ele recebe ali a sua cota-parte, tá? Mas por esses motivos especificamente, pessoal. Não vamos estender esses motivos, não vamos ter uma interpretação extensiva, não vamos achar que isso vale para qualquer situação, não vale. Outro ponto que vocês têm que tomar muito cuidado. Quando a gente fala em desamparo, seja do ascendente ou do descendente, né? Em alienação mental ou grave enfermidade, é aquele desamparo total, tá? É aquele desamparo assim, olha, eu deixei meu pai lá na casa dele e eu nunca mais visitei, eu não cuidei, eu não me importo, né? Eu passo na porta da casa dele todos os dias, eu não entro, eu não quero contato. Enfim, aquilo ali é um desamparo. Eu coloquei meu pai num asilo, né, ou num abrigo para idoso, e etc, e não quero contato e deixo ele lá. Isso sim é um desamparo. Mas recentemente eu vi uma discussão e foi até uma palestra a respeito, falando o seguinte, que hoje em dia, em razão das nossas vidas muito corridas, principalmente para quem mora em cidade grande, né, imagina aí São Paulo, né, aqui em Goiânia é comum, mas não é tanto, mas imagina nas cidades maiores, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em que as pessoas às vezes trabalham, né, moram longe do trabalho e tem aquela questão do deslocamento e tal. E aí, às vezes, você não tem condições de você cuidar diariamente do seu pai ou da sua mãe. E aí você coloca ali seu pai e sua mãe num abrigo. Eu morava aqui num bairro, aqui em Goiânia, que perto da minha casa, acho que tinha uns 8 abrigos para idosos. E aí, um dia eu entrei lá para ver, né, curiosa. Aí eu entrei lá para ver como é que funcionava. Eles funcionavam da seguinte forma. Tinham pessoas que deixavam os pais durante o dia. Então, assim, a pessoa saía para trabalhar e o pai morava com ela. E aí ele não tinha, às vezes até com receio, né? Deixar com um cuidador, que às vezes o cuidador não vai ter aquele carinho, aquele cuidado. Aí preferia colocar lá nesse abrigo, porque lá ele tinha contato com outras pessoas, lá eles tinham uma recreação, assim, não ficava tão sozinho e tinha pessoas mais capacitadas para cuidar daqueles idosos. E aí eles deixavam de manhã e à noite, quando eles voltavam do trabalho, eles passavam lá, buscavam e levavam para casa. É igual fazer filho com creche. Você deixa o filho na creche cedo, vai para trabalhar. Quando você volta, você passa na creche e pega seu filho. Era mais ou menos isso. E tinham aqueles, teve um caso que ela me narrou, falou assim, olha, o filho é representante comercial, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, ele trabalha viajando. E a mãe faleceu e são só ele e o pai. Então, como ele viaja por interior, vendendo lá, fazendo vendendo seus produtos lá, etc., ele não tem condições de cuidar desse pai durante a semana.
Aí ele deixa o pai aqui, vamos supor, na segunda de manhã, e na sexta à tarde ele vem e busca o pai passa o final de semana com ele, e na segunda-feira ele volta, e essa é a rotina deles. Isso pode ser considerado desamparo? E aí talvez a gente vai ter que pensar. Talvez, eu entendo que não. Por quê? Porque o filho está colocando deixou esse pai num abrigo, não para deixá-lo jogado lá, não para deixá-lo lá, né, e não fazer visitas e deixar meio que realmente entregue ali aquelas pessoas, mas por uma necessidade e até mesmo por um cuidado maior com esse pai. Por quê? Às vezes vai deixar com um cuidador, esse cuidador é muito caro, às vezes a pessoa não tem condições de pagar. Você vai deixar com um cuidador, esse cuidador às vezes não vai ter a paciência, porque assim, cuidar de idoso não é fácil, né? Eu falo porque meu pai é idoso e meu pai é extremamente custoso. Meu pai é extremamente, assim, daqueles que você... Tem dia que eu falo para ele, pelo amor de Deus, sossega, eu brinco com ele assim, eu vou te colocar aqui sentado, você vai ficar sentado na televisão até eu voltar. Mas até eu voltar, ele já fez tanta coisa, assim, sabe? Já foi, já voltou, e subiu a escada, desceu a escada, e cai, e machuca, e fala assim, pai, pelo amor de Deus, sossega, eu quero. Então, assim, não é fácil, tá? E aí, esse filho colocou esse pai nesse abrigo, né? E aos finais de semana ele vai lá, busca, ele tem uma relação super carinhosa. Ok, mas aí vamos supor que esse pai fala assim, o meu filho Júnior tá me desamparando. Tá? Eu tô aqui enfermo, eu tô aqui, né, acamado, eu tô aqui, né, dependendo de cuidados, etc. E meu filho já não cuida de mim da forma como eu gostaria. E aí ele vai lá e faz um testamento deserdando esse filho. Esse filho pode rebater esses argumentos com base nisso? Eu acredito que sim, eu entendo que sim. Tá? Pode falar assim, olha, não houve abandono, tanto é que eu cuidava, eu deixava lá, ele estava bem acompanhado, bem acolhido. Eu deixava na segunda-feira, que era quando eu ia para o interior trabalhar, e pegava na sexta-feira, quando eu voltava. Eu não tinha outras pessoas para cuidar, né? Eu não tinha outras pessoas para auxiliar. Então, existe uma série de fatores hoje, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai pensar em desamparo, em abandono, porque também o cuidador, né, o filho, né, que é esse cuidador, ele também tem a vida dele, ele também tem as coisas dele, ele também às vezes precisa trabalhar para ter o dinheiro para cuidar desse pai. Então, às vezes, a gente lida, fala assim, colocou num abrigo, desamparou o pai, deixou o pai num abrigo, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas, às vezes, a gente tem que ver o outro lado da história e essas questões, quando vocês estiverem atuando numa situação como essa, isso tem que ser muito bem observado, tem que ser feito com muito cuidado, tá? Mas vamos supor que esse Júnior aí, o pai foi lá e deserdou. Cabe a ele uma resposta? Falar, não, mas eu não abandonei, eu fiz aquilo ali que eu que era possível dentro das minhas ferramentas, né? Eu fiz o que era viável dentro das minhas possibilidades. E aí pode ser, aí comprovando, né? Ele pode chamar essas pessoas do abrigo como testemunha, ele pode chamar essas outras, né, todas as pessoas que os conhecia, que conviviam com eles, para demonstrar que não houve abandono, certo? Que houve ali deixar ali no asilo, e asilo é um nome muito pesado, né? Assim, é um nome pejorativo, soa pejorativo, mas num abrigo, mas por uma necessidade, tá? Então, a gente tenha um cuidado com isso, tenha a sensibilidade de perceberem isso. Por quê? Porque quando você faz esse testamento, né, caso vocês sejam procurados também para fazer um testamento, auxiliarem na elaboração de um testamento com uma cláusula de desertação, tenham muito cuidado, porque isso aí, no momento em que for aberto esse testamento, for aberta essa ação autônoma de desertação, se esses fundamentos da deserdação não ficarem muito bem comprovados, o que vai acontecer? Sucumbência. Tá? Então, vai gerar uma sucumbência, vai gerar aí, talvez, uma litigância de má-fé, uma série de questões que podem ser evitadas com um bom esclarecimento, certo? Lógico que, às vezes, quando a pessoa está muito convicta naquilo que eles querem, é difícil vocês, principalmente que atuam
diretamente com essas pessoas, como advogados, vocês tirarem isso de ideia. Mas não a ideia, a proposta não é tirar da ideia, não é tirar a pessoa daquele propósito. É mostrar que aquilo ali pode não ser um abandono. A mostrar que aquilo ali vai ter que ser provado. Tá? Então, se o meu filho provocou em mim ofensas físicas, eu tenho que ter um boletim de ocorrências. Tá? Eu tenho que ter um laudo do IML, eu vou ter que ter testemunhas, eu vou ter que ter fotos, eu vou ter que comprovar que houve aí a prática daquele ato para que aquele filho possa ser deserdado. Porque a deserdação é um ato muito trágico, assim, um ato muito forte dentro da sucessão. Então, aquilo ali tem que ser muito bem comprovado. Eu tenho que trazer provas e, inclusive, se vocês auxiliarem na elaboração desses testamentos, relacionem ao testamento ali como um anexo ou junto essas provas. Então, eu tenho fotos, eu tenho laudos, eu fui para o ML, eu fiquei machucado. Então, coleciona aquilo ali, porque lá na frente, quando esse testamento for aberto, vai auxiliar aquelas pessoas que estiverem ali atuando naquele momento. Então, vamos supor, o outro filho, o pai morre. Aí, abre-se o testamento. O prazo para a propositura da ação de deserdação é de 4 anos, contados da abertura do testamento. Ao contrário da indignidade, que são 4 anos contados do óbito, como a deserdação está dentro de um testamento, o prazo começa 4 anos a contar da abertura do testamento. Porque nem sempre as famílias abrem o inventário, abrem o testamento imediatamente ao óbito. Passa-se tempos e etc. E se você considerar um prazo de 4 anos do óbito, pode ser que quando for aberto esse testamento, aquela cláusula já não tenha mais validade, né? Já houve ali a prescrição. Então, o prazo para ação de deserdação é de 4 anos, contados da abertura do testamento. Então, lá na frente, quando esse pai falecer, que houver a abertura desse testamento, pode ser que essas pessoas que estejam ali, esses filhos, etc., os demais filhos, não tenham as provas necessárias para a propositura daquela ação ou para trazerem ali a robustez necessária para o afastamento daquele herdeiro que praticou aquele ato. Então, vocês já deixem relacionados a esse testamento como um documento anexo e etc., esses documentos comprobatórios dos atos por ele praticados que geraram a deserdação. Nosso tempo está acabando, mas eu preciso falar mais uma questão com vocês. Esse filho, sendo considerado deserdado, o que vai acontecer? Ele é tido como pré-morto, certo? Então, na pré-morte, sendo considerado pré-morto, o que vai acontecer? Direito de representação. É uma pena, e sendo pena, ela só pode atingir a pessoa do herdeiro ali, né? Não pode transcender aos seus descendentes. Então, se o herdeiro, o Júnior aqui, foi deserdado porque praticou uma ofensa física contra o pai, ok? Isso comprovado e tal, foi deserdado. Se o Júnior não tem descendentes, a cota parte que caberia ao Júnior volta para o monte e vai ser partilhada entre os outros herdeiros. Se o Júnior deixou descendentes, vamos supor que o Júnior tinha 3 filhos, a cota parte do Júnior caberá aos seus filhos entrar com pedido de direito de representação e receberem no lugar do Júnior, que é o deserdado, a cota parte que lhe caberia. Tá? Então, assim como na indignidade, na deserdação, o filho afastado, o herdeiro afastado, ele é considerado pré-morto. Sendo considerado pré-morto, cabe o direito de representação. Tá? Então, esses netos receberão ali a cota parte, a herança do avô, na cota parte que caberia ao pai deserdado. Agora, se fosse o inverso. Se for o pai que bateu no filho, tá? O pai bateu no filho, e o filho fez uma deserdação em relação ao pai. E aí eu tenho o filho, tenho o pai e a mãe aqui, e aqui em cima eu tenho os avós, os pais, né? Os avós paternos desse pai aqui que foi deserdado. Então, o João
bateu no Júnior, praticou ofensas físicas contra o Júnior. O Júnior foi lá e deserdou o João. O Júnior tem o pai e tem a mãe vivos, ok? Tá. Acima do pai e da mãe vivos, tem os pais aqui, os avós paternos. Entenderam? Tá bom. E aí, então, o Júnior deserda o pai. Com a deserdação do pai, imagina que o Júnior não tem descendentes. Com a deserdação do pai, tem aqui o pai e tem a mãe. E os avós paternos. O que vai acontecer? Quem vai receber? A mãe recebe 100%. Ah, mas e os pais dele não recebem? Não. Não há direito de representação na linha ascendente. Entenderam? Então, se eu tenho aqui, eu ainda tenho a mãe aqui no primeiro grau, a mãe recebe a integralidade. Agora, se eu tenho aqui deserdado, tá? Aí eu afasto o pai, a mãe é falecida, aí eu chamo os avós. Agora, se eu tenho o pai deserdado e tenho a mãe viva, a mãe recebe 100%. Ainda que os pais, né, os avós paternos aqui sejam vivos. Não vou pegar 50%, então é a mãe, e o que caberia ao pai vai para os ascendentes dele, por direito de representação. Porque não existe direito de representação na linha ascendente, somente na linha descendente. Então, o neto entra na sucessão do avô, pedindo ali o que caberia ao pai. O avô não entra na sucessão do neto, tá? No lugar ali daquele filho deserdado, daquele pai ali que foi deserdado. Entenderam? Pessoal, nosso tempo acabou. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre deserdação. Foi um prazer estar com vocês, espero vê-los em outras oportunidades. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí pelos canais da ESO, que eu terei o maior prazer em resolvê-las, tá bom? Beijo grande para vocês.